Especial hoje, um convidado externo aqui ao FMG, o professor Ignacio Sal. Ele é do CNRS, Montpellier, na França. O CNRS é o Centro Nacional de Pesquisa Científica lá da França. É uma grande rede de laboratórios. O Ignacio fica de Montpellier. O Ignacio ele é doutor pela Universidade Politécnica da Catalunha, em cotutela com a Universidade de Nice, na França. Apesar de jovem, ele já tem dezenas de artigos na área de teoria de grafos e, mais especificamente, na área de complexidade parametrizada, que é o assunto que a gente vai falar hoje. Queria aproveitar essa apresentação para agradecer o Ignacio, que gentilmente aceitou o nosso convite de estar aqui e dar uma palestra para a gente sobre esse assunto, e também agradecer o programa de pós-graduação que ajudou nas despesas para trazer o Ignacio aqui, que possibilitou essa palestra de hoje. Então, é isso, vamos lá. Tá. Dá para... Dá não, né? Tem que ligar. Eu liguei. Eu tentei ligar. Tá on. Oi, agora sim, né? Bom dia, obrigado pelo convite também. Muito feliz de estar aqui. Essa palestra vai ser bem uma introdução, assim, com muita coisa técnica, bem levinha, só para vocês terem uma ideia dessa área de complexidade parametrizada. Então, primeira coisa, se isso funcionar seria bom. Vamos lá. Então, vou tentar te dar uma motivação de por que essa área nasceu. É uma área bem nova, tem uns 20 e poucos anos, menos de 30 anos agora. Então, vou dar algumas definições básicas, vou falar de uma das noções mais importantes da área, que é a kernelização, seria de achar um núcleo. Eu vou falar de algumas técnicas que existem, tem muita coisa, vou dar uma visão geral da área. Então, pouco de história vem resumida da complexidade computacional. Vocês sabem que tem um teorema famoso de Cook-Levin, que já há um tempinho, que demonstrou que o problema de Sacchi é NP completo. Então, o problema de Sacchi, vocês sabem, tem uma fórmula com variáveis. O problema é dizer se existe uma atribuição às variáveis, 1, 0, para que toda cláusula seja satisfeita. Então, depois desse teorema, apareceram uma lista de Karp de problemas NP completos, né? Teve Friedberg, etc., uma lista de problemas ciclo hamiltoniano, bem conhecidos, e hoje tem literalmente milhares de problemas que são NP completos. Então, tipicamente, você quer começar a trabalhar um problema do ponto de vista um pouco mais teórico, o primeiro que você vai querer fazer é decidir se esse problema é polinomial ou NP completo. Mas, infelizmente, na maioria dos casos, os problemas interessantes, mesmo na prática, são NP completos. Então, o que significa que se P, a menos que P for igual a NP, que vocês sabem que o problema é aberto, mas o povo não acredita muito nisso não, esses problemas não podem ser resolvidos em tempo polinomial. Então isso é uma notícia ruim, né? Porque a gente gostaria de resolver esses problemas. Mas o que significa ser NP difícil? Significa que, supondo que P é diferente de NP, não existe um algoritmo polinomial que resolve de maneira ótima todas as instâncias. Tá? Então a gente pode relaxar algumas dessas condições. Tipo, a gente poderia pensar, bom, não dá para resolver tudo de maneira ótima em tempo polinomial, mas a gente poderia relaxar, por exemplo, o fato de querer achar uma solução ótima. Daí é onde nasce a teoria dos algoritmos de aproximação. Tipo, eu vou estar feliz com uma solução que seja boa. Talvez não vai ser a melhor, mas não é muito longe da melhor. Aí nasce todos os algoritmos de aproximação, de inaproximabilidade, tudo. Também poderia relaxar a condição de tempo polinomial. Teria até algoritmos que rodem um tempo um pouquinho mais do que polinomial. Mas o que eu mais queria falar aqui é o fato de resolver todas as instâncias. Tipo, ser NP completo significa que, em geral, dada uma instância de um problema qualquer, eu não vou poder garantir que eu possa resolver o problema para essa instância de tempo polinomial. Mas tem muitos problemas onde a gente pode identificar subconjuntos das instâncias para os quais a gente pode fazer melhor, que no caso geral. Então, o que eu disse, tem muitos problemas onde tem subconjuntos de instâncias que têm propriedades especiais. Por exemplo, se na área dos circuitos integrados
A gente pode ter um monte de pontos que a gente quer ligar com circuitos, mas no caso, por exemplo, que tiver um conjunto de instâncias onde o número de camadas dos circuitos for pequeno, tipo, vamos dizer 10, aí a maioria de problemas que aparecem no desenho de circuitos integrados podem ser resolvidos de maneira eficaz. Aqui, o conceito de eficaz ou eficiente pode ser polinomial ou pode ser uma coisa perto de polinomial. Em biologia computacional, por exemplo, tem um monte de problemas de reconstrução de cadeias de ADN. Em caso geral, esses problemas são muito difíceis, no sentido que eu não posso esperar resolver eles em tempo polinomial, mas tem conjuntos de instâncias que tem, por exemplo, um parâmetro que se chama de TREE-width, que eu não vou definir aqui, mas que um parâmetro que captura um pouco a complexidade da instância. E na prática, tem muitas cadenas de ADN onde o TREE-width é pequeno, e nesse caso, dá para resolver esses problemas em tempo eficaz. Tem outra área, em robótica, por exemplo, tem um monte de problemas de planificação. Em muitos casos, na prática, o número de graus de liberdade de movimento é pequeno. Então, também, tipicamente, no máximo 10. Então, muitos desses problemas, mesmo se, no caso geral, com um número de graus de liberdade arbitrários são difíceis, se a gente limita esse número de graus de liberdade, viram fáceis. Finalmente, outro exemplo, problemas de linguagem de programação. Se a gente quer conferir que o tipo de declarações concorda, está tudo correto, em geral, são problemas muito difíceis, mas se a profundidade dos tipos de declarações variáveis for limitada, também, por exemplo, 10, então um monte desses problemas viram fáceis. Então, aqui a mensagem é que, para medir a complexidade de um problema, na prática mesmo, não só na teoria, na prática, não é só o tamanho total da instância que importa. Tem alguns outros parâmetros que fazem parte da instância que podem ser levados em conta para estudar quão eficientemente a gente pode resolver o problema. Essa é a mensagem da complexidade parametrizada. Tem parâmetros a mais que fazem parte da entrada que dão muita informação sobre a complexidade dos problemas computacionais. Então vamos ver 3 exemplos concretos de problemas em grafos. Então agora eu vou esquecer as aplicações, mas são problemas bem ubíquos, né, que podem se aplicar a um monte de contextos diferentes em várias áreas da computação e das ciências em geral. Para ilustrar como um parâmetro adicional tem um papel relevante na maneira que a gente pode resolver os problemas. Então vamos definir 3 problemas que a maioria de vocês talvez até conhecem já, e vamos ver como um parâmetro afeta a complexidade deles. O primeiro é o problema que se chama de vertex cover, então seria cobertura por vértices, que aqui a gente tem um grafo, então um grafo já ouviram falar, e o que a gente quer saber é se existe um conjunto de vértices de tamanho no máximo k que cobre as arestas. Significa que é cobrir as arestas? Significa que eu quero que para cada aresta do meu grafo, pelo menos um dos 2 vértices esteja no meu conjunto S. Tá? Então eu tenho um grafo, eu quero decidir se existe um conjunto S que contém pelo menos um vértice de cada aresta. Tá? Por isso que se chama de vertex cover, porque cobrir as arestas com vértices. Tá? Outro problema é o conjunto independente. Isso é um dos problemas que tem mais aplicações fora da teoria dos grafos, vamos dizer. Aqui o que eu quero é decidir se um grafo contém um conjunto de vértices S de tamanho pelo menos k, tal que eles sejam 2 a 2 não adjacentes. Tá? Eu quero achar um conjunto de pessoas ou de ordenadores ou o que seja, de computadores, que não tem nenhuma relação entre eles. Tá? O problema complementar é o problema de clique. Né? Se eu aqui apagasse ou não, a gente teria o problema de clique. Eu queria achar um conjunto de k vértices que sejam 2 a 2 adjacentes. O último problema que eu quero falar aqui é o problema de coloração de grafos. No problema de coloração, a gente tem um grafo e a gente quer decidir se a gente pode pintar os vértices com k cores, de maneira que para cada aresta do meu grafo, as cores dos vértices sejam diferentes, as cores dos vértices sejam diferentes. Tá? Isso é o problema de k-coloração. Então, de novo, eu quero decidir se eu posso atribuir uma cor a cada vértice, entre 1 e k, de maneira que para cada aresta, as cores dos 2 vértices sejam diferentes. Tá?
Equivalentemente, eu quero pintar o meu grafo de maneira que, quando eu pegar os vértices de uma cor, não tem arestas entre eles. Tá? Esse é o problema do conjunto independente. Então vamos ver como a gente pode resolver esses três problemas, que em geral são NP difíceis. Eles fazem parte dessa lista de Karp de 21 problemas NP difíceis. Então, são dos três problemas, vamos dizer, mais relevantes em teoria dos grafos. E vou tentar convencer vocês que quando a gente adiciona um parâmetro K, eles se comportam de maneira bem diferente. Mesmo sendo os três NP difíceis, o comportamento quando a gente fixa um parâmetro K, como a gente fez aqui, é bem diferente. Então vamos ver o que acontece para cada um deles. Vamos começar pelo último. Coloração. Aqui, as notícias são bem ruins. Por quê? Porque a gente já sabe que esse problema de K coloração, mesmo quando o valor de K é fixo, 3 cores, a gente já sabe que esse problema é NP difícil. Tá? Então, nesse caso, que a gente fixa K, não ajuda. Porque já mesmo para um valor de K fixo, esse problema já é NP difícil. Tá? Então, aqui a gente não pode fazer muito. Como vamos ver depois, esse problema faz parte dos problemas muito difíceis. Tá? Vamos ver que tem problemas difíceis, que são muito difíceis, um pouco difíceis e pouco difíceis, menos difíceis. Tá? Então aqui a gente não tem esperança de achar um algoritmo que seja polinomial para K fixo, porque já para um valor fixo de K já é NP difícil. Vamos ver o outro, conjunto independente. Aqui a gente quer achar um conjunto de K vértices que sejam 2 a 2 não adjacentes. A gente pode resolver o problema com força bruta. Como? Eu posso chutar, usando força bruta, todos os subconjuntos de K vértices do meu grafo. E depois só conferir para cada uma das minhas escolhas se esse conjunto induz um conjunto independente ou não. Não é o algoritmo mais eficiente que existe, mas eu posso fazer isso. Não é tão caro do ponto de vista computacional. Por quê? Porque eu posso pagar n escolha K para chutar todos os subconjuntos de K vértices do meu grafo. E depois, para cada escolha que eu fiz, em tempo K quadrado, eu posso conferir se tem uma aresta ou não tem uma aresta entre esses K vértices. Assim, eu posso decidir se existe algum conjunto de tamanho K que seja um conjunto independente. Esse tempo é limitado por n elevado a K quadrado. Isso é fundamentalmente diferente do que a gente viu no slide anterior. Por quê? Porque aqui, se eu fixo K, ou um valor, 3, 4, 29, isso aqui vai virar um polinômio. Tá? No caso anterior, para a coloração, para K igual a 3, o problema já é NP difícil. Aqui, para qualquer valor de K fixo, essa função vai me dar um polinômio. Então aqui a gente já está vendo que tem dois comportamentos completamente diferentes para dois problemas que são iguais do ponto de vista da complexidade clássica. Os dois são NP completos, mas se a gente adiciona um parâmetro a mais, se comportam bem diferentemente. O último exemplo, que é o vertex cover, então, só para lembrar, agora eu quero decidir se existem K vértices no meu grafo, tal que cada aresta contém pelo menos um dos vértices aqui. O que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer aqui é, eu sei que para cada aresta no meu grafo, pelo menos um dos dois tem que estar na solução, né? Porque eu quero que para cada aresta, pelo menos uma das duas extremidades esteja na solução. Talvez as duas, mas pelo menos uma das duas. Então, o que eu posso fazer é chutar qual dos dois vai estar na solução. É o que a gente chama de regra de ramificação. Eu faço uma escolha, eu pego um ou pego outro. Não são escolhas que se excluem mutuamente. Eu posso pegar um e mais tarde fazer outra escolha e pegar outro. Então, aqui vou fazer uma análise rapidinha. Não é o objetivo dessa palestra que vocês entendam completamente o que eu vou escrever aqui agora, mas a ideia é que aqui o que eu posso fazer é para cada aresta, eu pego uma aresta, eu digo ou esse cara está na solução. Aí simplifico o meu grafo. Pego outra aresta qualquer do meu grafo e faço de novo, faço de novo, faço de novo. Eu sei que o meu orçamento é de K vértices. Então, esse tipo de escolhas vai me gerar uma árvore, que a gente chama de árvore de ramificação. Eu sei que, como o meu orçamento é K, a altura, a profundidade dessa árvore é no máximo K.
Então eu posso começar por uma aresta qualquer e chutar, pego U, pego V. No grafo que eu tenho depois, pego outra aresta e chuto, pego um ou outro. Eu vou fazer essas escolhas até eu chegar a uma altura K. E depois é só olhar as folhas e conferir se para alguma das folhas tem uma solução. Tá? Essa é só a ideia. Depois precisaria de mais tempo para convencer vocês completamente que esse algoritmo é correto, mas a intuição é que eu sei que cada aresta tem pelo menos um dos dois caras. Isso é fundamentalmente diferente com o problema anterior. Com o conjunto independente, se eu pego uma aresta do meu grafo, eu não posso garantir que um ou outro vão estar na minha solução. Mas aqui eu posso. E por que isso ajuda a gente? Porque o tempo que eu preciso para rodar esse algoritmo vai depender do número de folhas dessa árvore. E quantas folhas tem uma árvore que tem árvore binária que tem altura K? Tem 2 elevado a K folhas. E depois preciso de um tempo linear, onde M é o número de arestas, N é o número de vértices, para conferir se alguma das folhas corresponde a uma solução. Então, eu posso resolver o problema nesse tempo. Essa função, com certeza, não é polinomial, porque o problema é NP completo. Então, eu não posso esperar de obter uma função que seja polinomial, mesmo em K, porque isso me daria um algoritmo polinomial para um problema NP completo. A gente viraria rico logo, né? Então, para resumir, tem 3 comportamentos bem diferentes para 3 problemas NP difíceis. O primeiro, a coloração, já é difícil para um valor fixo de K. E os outros 2 são polinomiais para K fixo. Mas, entre esses 2 aqui, tem uma diferença fundamental também. Aqui, nos 2 casos, quando eu fixo K, eu tenho um polinômio. Mas a diferença é que aqui, o grau do polinômio depende do valor de K. E aqui, o grau do polinômio é sempre 1, é constante. Então, o crescimento dessa função com K é muito maior do que isso aqui. Aqui a contribuição do parâmetro de K está fora do polinômio. Tem uma separação entre uma função que explode exponencialmente, que depende de K, e outra que é um polinômio fixo, cujo grau não depende do valor de K. Tá? Então, mais exatamente, aqui tem uma função do tipo, uma função de K é n elevado a outra função de K. Quando que aqui eu tenho o n elevado a uma constante fixa, que não depende de K, e aqui tem uma explosão combinatória, está confinada a uma função multiplicativa que está fora do polinômio. Tá? Então, o comportamento desses 3 é bem diferente. E vamos ver depois como a gente pode formalizar essa intuição de que esses 3 problemas parecem pertencer a classes de complexidade diferentes. Mesmo dentro da classe dos problemas NP difíceis, parece que esses 3 problemas se comportam de maneira bem diferente. Antes de passar as definições, só uma tabelinha aí para ter uma ideia de quão diferente é uma função do tipo 2 elevado a k multiplicado por n ou n elevado a k. Tá? Tipo, aqui na tabela tem a razão entre a função que é do tipo do problema de conjunto independente e a função que é do tipo vertex cover. Tá? Tipo, mesmo para valores que não são muito grandes, já a razão é enorme. Então, mesmo do ponto de vista prático, para resolver o problema, uma função desse tipo é bem melhor que uma função desse tipo. Mesmo as duas sendo polinomiais para todo valor de k fixo. Tá? Então, vamos, agora que a gente falou um pouco da motivação, vamos ver as definições. A ideia, como eu falei, dessa área da complexidade parametrizada é tentar descrever a complexidade de um problema, não só levando em conta o tamanho total da instância, então, tipicamente num grafo, o tamanho total e o número de vértices. Não só estudar a complexidade em termos de n, mas também de um parâmetro adicional que vai me dar informação sobre o tipo de instância que eu quero resolver. Então, só historicamente, essa área foi criada por esses 2 caras, Downey e Fellows, no final dos anos 80, bem no finalzinho dos anos 80, e hoje é uma área independente dentro da computação que muito ativa. Tipo, todo ano tem centos de publicações em conferências e em revistas.
E tem a vantagem que, como é relativamente nova, ainda tem muita coisa para fazer. Então, está bem ativa ainda essa área. Então, vamos com as definições formais, que vai ser só uma formalização do que a gente viu nos slides anteriores. Primeira coisa é definir o que é um problema parametrizado. A gente usa formalismo de linguagens para definir os problemas. Então, parece meio abstrato, mas a gente considera que um problema parametrizado é um subconjunto dos strings que a gente pode gerar com um alfabeto. Então, pensem que sigma é 0, 1. E aqui são todos os strings que eu posso gerar com 0, 1. Então, são o conjunto dos meus grafos, por exemplo. Eu posso descrever todos os grafos como uma sequência, uma string de zeros e uns, que codificam, por exemplo, a matriz de adjacência ou de incidência. Mas, tipo, união, um parâmetro inteiro. Então, os meus problemas, vamos dizer, são subconjuntos de grafos e inteiros, que são as instâncias positivas dos meus problemas. Então, as instâncias dos meus problemas vão ser do tipo um elemento, tipicamente um grafo, e um parâmetro. Então, o valor, esse inteiro aqui, que nos exemplos era, por exemplo, o tamanho do conjunto que eu queria, ou o número de cores que eu queria usar, a gente chama de parâmetro. Por exemplo, um problema parametrizado pode ser a entrada é um grafo G e um inteiro K, e decidir se o meu grafo tem um independente ou uma clique de tamanho pelo menos K. A gente já viu esse exemplo. Ou, outro exemplo, decidir se um grafo tem um vertex cover de tamanho no máximo K. Isso são dois exemplos de problemas parametrizados. O parâmetro, em geral, pode ser bem exótico. Tá? É uma escolha da pessoa de decidir qual vai ser o parâmetro associado ao problema. Cada escolha de um parâmetro corresponde a um outro problema parametrizado. Por exemplo, eu poderia querer resolver o problema de clique, decidir se um grafo tem uma clique de tamanho pelo menos K, mas definindo como parâmetro não K, mas, por exemplo, o grau máximo do meu grafo. Ou, a mesma pergunta, decidir se um grafo tem uma clique de tamanho pelo menos K, parametrizado por um parâmetro estrutural, que poderia ser um trio ou qualquer outra coisa que seja uma medida de quão complexo é o meu grafo. Então, aqui, o parâmetro é uma escolha que a gente faz. Tipo, dois parâmetros diferentes para o mesmo problema clássico correspondem a dois problemas parametrizados diferentes, com comportamentos que são potencialmente diferentes também. Essa é a definição mais importante da área, que só formaliza o que a gente viu. Um problema parametrizado é FPT, é Fixed Parameter Tractable, ou seja, tratável a parâmetro fixo, vamos dizer. Se existe um algoritmo que resolve o problema em um tempo que é uma função do parâmetro multiplicado por um polinômio no tamanho total da instância. Tá? É uma formalização do que a gente viu de 2 elevado a k multiplicado por n. Então, se existe um algoritmo que resolve o problema, então, um algoritmo que a gente chama de algoritmo FPT, Fixed Parameter Tractable, que resolve o meu problema num tempo que é uma função do parâmetro que multiplica a um polinômio cujo grau é fixo. Então, nesse caso, se existe um algoritmo com essa complexidade, a gente diz que o problema é FPT. A definição que corresponde a outro problema, a conjunto independente, é o que a gente chama de XP, que vem de slice-wise polinômio, de cortar as camadas. Que é a mesma coisa, só que agora a gente autoriza que no exponente apareça uma função do parâmetro. Tá? Esse tipo de função é a função que a gente viu que aparecia no caso de conjunto independente ou de clique. Tá? Então, algoritmo FPT é quando tem uma função qualquer. Então, a única condição dessa função, nessas duas funções, é que tem que ser calculável. Pode ser qualquer função recursiva, enorme, uma função. Então, nesse caso, a diferença, o polinômio, o grau aqui tem que ser fixo, uma constante, ou de 1, né? E aqui o grau depende de k. Então, com certeza, um algoritmo desse tipo é um caso particular de um algoritmo desse tipo, só considerando a função g de k igual a c, constante para todo k. Tá? Então,
só para lembrar, agora com essas definições, o primeiro dos problemas é FPT, porque a gente tinha uma função de k multiplicada por um polinômio de grau fixo. A segunda função era de tipo XP. Por quê? Porque tem uma função que depende só do parâmetro, é n elevado a outra função que depende do parâmetro. O terceiro caso não é nenhuma coisa nem a outra, né? Porque o problema de correlação é NP completo para um valor de k fixo. Então, é comportamento que não é nem desse tipo, nem desse tipo aí. Então, a gente diz que um problema com esse comportamento é para NP difícil. Isso significa só que é uma definição que é NP difícil para um valor fixo do parâmetro. Tá? Essas definições definem essas classes de complexidade. Tá? A classe FPT, a classe XP e a classe para NP. Vamos ver depois que aqui isso aqui está vazio, porque vão aparecer novas classes de complexidade. Tá? Então, a pergunta é: conjunto independente, eu apresentei para vocês um algoritmo que resolve usando força bruta o problema. Mas, como eu posso ter a certeza que não existe um algoritmo melhor? Tipo, por que eu não poderia resolver o problema de conjunto independente ou de clique, equivalentemente, em tempo FPT? Tipo, eu sei que posso fazer assim, mas por que o problema não poderia ser FPT? Como posso ter a certeza que não existe um algoritmo FPT para clique? A resposta é que até hoje ninguém conseguiu. Isso pode parecer uma justificação pouco fundamentada, mas é basicamente a mesma coisa que até hoje ninguém conseguiu resolver SAT em tempo polinomial. Tá? O fato que ninguém conseguiu até hoje resolver SAT em tempo polinomial justifica o fato de que talvez não seja possível. Então, a gente fixa como hipótese de base da complexidade parametrizada que clique não é FPT. Do mesmo jeito que a gente, em complexidade clássica, toda vez que a gente diz esse problema não pode ser resolvido em tempo polinomial, vírgula, a menos que P seja igual a NP. Então, na verdade, a gente está supondo que 3 SAT não pode ser resolvido em tempo polinomial. E aqui a gente faz a hipótese equivalente, mas dentro do mundo dos algoritmos parametrizados. A gente supõe que K clique não é FPT. E essa é a hipótese de base sobre a qual a área está fundada. Tá? Então, o que acontece na complexidade clássica? Na complexidade clássica, a gente aceita, vamos dizer, que SAT não é polinomial, e a partir de aqui, a gente pode demonstrar que milhares de outros problemas também não podem ser resolvidos em tempo polinomial. Então, a gente precisa de uma ferramenta para transferir a dificuldade de um problema para outro. Tá? A gente aqui supõe que clique é difícil, clique não é FPT. Como que a gente pode demonstrar que outro problema também não é FPT? E aqui onde tem a noção de reduções parametrizadas. É o equivalente parametrizado a reduções polinomiais em complexidade clássica. É quase igualzinho. Tem só duas diferenças. Uma redução parametrizada de um problema A para um problema B é um algoritmo que pega uma instância do primeiro problema e produz uma instância do outro problema. Até aqui é igual às reduções polinomiais. Essa redução tem que satisfazer 3 propriedades. A primeira é igual que em reduções polinomiais. As duas instâncias têm que ser equivalentes. A instância original é positiva para o primeiro problema, se somente se a instância final é positiva para o segundo problema. Mas agora tem 2 condições que são diferentes das reduções polinomiais. A gente exige que o parâmetro da segunda instância seja limitado por uma função do parâmetro da primeira instância. Tá? O que isso significa? Significa que o parâmetro da segunda instância não pode depender de x. Tá? A primeira instância é x, um grafo enorme, é um inteiro k. A gente exige que o parâmetro da instância final dependa só do parâmetro da primeira, não do tamanho total da primeira. Essa é a última condição,
é que a gente autoriza um tempo FPT. No sentido que, em reduções polinomiais clássicas, o algoritmo tem que funcionar em tempo polinomial. Aqui a gente tem uma folga a mais. A gente autoriza um tempo que é polinomial e um pouquinho mais. A gente se dá o direito de uma redução que funciona em tempo FPT no parâmetro original. Tá? Então, é bem parecido com reduções clássicas, mas tem uma restrição e uma folga. Tá? Então, às vezes tem reduções clássicas que são parametrizadas, às vezes não são, e vice-versa. Tem reduções parametrizadas que são reduções clássicas ou que não são. São noções incomparáveis. Parecidas, mas incomparáveis. E a gente define a classe dos problemas W1 hard, isso vai ser o equivalente dos problemas NP difíceis, como todos os problemas para os quais existe uma redução parametrizada de clique para L. É a mesma coisa que os problemas NP difícil. Um problema NP difícil é se existe uma redução de SAT para L. Essa classe é o equivalente parametrizado à classe dos problemas NP difíceis. É um nome então, que eles escolheram como W1. Então, de novo, um problema é W1 difícil. Se eu pego o problema de clique, eu posso reduzir usando essa noção de redução parametrizada, clique, para esse problema. Vocês podem suspeitar que se aqui eu coloquei o 1, é porque existe o 2, e o 3 e o 4. Efetivamente. Eu vou chegar só até o 2. A ideia é que tem problemas que são mais difíceis do que outros. Existe uma hierarquia de problemas parametrizados que, mesmo não sendo FPT, algum é mais difícil do que outro. Eu vou chegar só até o segundo nível, porque a definição geral para um valor T qualquer é um pouquinho técnica, mas o mais importante são esses dois. Um problema é W2 difícil se existe uma redução parametrizada de outro problema para ele. No caso, o problema fonte para o segundo nível da hierarquia é o problema de conjunto dominante, que não preciso definir aqui. Então, na prática, para trabalhar, mexer com um problema parametrizado, a gente interpreta que o fato de ser W1, W2 difícil é uma evidência forte de que o problema não é FPT. Do mesmo jeito que um problema sendo NP difícil é uma evidência forte que o problema não é polinomial. Tá? E depois dessas definições, já posso preencher um pouquinho mais. Aqui, isso me define um conjunto de classes de complexidade, que tem muitas que eu nem falei. A ideia, sem entrar aqui em detalhes, é que dentro dos problemas NP difíceis existe uma hierarquia de problemas que provavelmente contém problemas cuja dificuldade é diferente. Tá? FPT é o equivalente dos problemas polinomiais, os problemas fáceis dentro do ponto de vista parametrizado, e os outros eu poderia considerar que isso aqui é o equivalente dos problemas NP. E dentro dessas classes parece ter uma separação de problemas que são mais difíceis do que outros. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Vou falar agora um pouco da noção de kernelização, que é uma das noções mais importantes dentro da área de algoritmos parametrizados, que vai quase junta com a noção de um problema ser FPT. É uma das motivações também principais dessa área e é uma das sub-áreas mais ativas dentro da complexidade parametrizada. A ideia da kernelização, seria construir um núcleo, é formalizar matematicamente a ideia de regras de processamento polinomiais. Então, a definição de um kernel para um problema parametrizado é um algoritmo polinomial, que pega uma instância do meu problema, produz outra instância do meu problema, que é equivalente, no sentido que a original é positiva se somente se a outra é positiva. Mas agora, o que é importante, por isso que se chama kernel, o tamanho da instância final é limitado por uma função do parâmetro só. Tá? Então, em geral, aqui, intuitivamente, nessa instância x pode ser muito grande, é um grafo enorme, é o parâmetro, tipicamente, é bom pensar nele como uma coisa que é pequena. Então, um kernel é uma função que pega uma instância enorme e produz uma instância equivalente muito mais pequena.
no sentido que o tamanho da instância final depende só do parâmetro da instância original. Então, isso não resolve o problema. É uma regra, a gente pode interpretar um algoritmo assim como uma simplificação, um pré-processamento. Pega uma instância enorme e construi uma instância equivalente que é bem mais pequenininha. E aqui nessa instância, depois eu posso aplicar heurísticas, aproximação, algoritmos FPT. É só para simplificar a instância. E a função g, a que limita o tamanho da instância final, é o que a gente chama de tamanho do kernel. Se a função g for polinomial, por exemplo, a gente fala de kernel polinomial. Se a função g for linear, a gente fala de kernel linear. Tem um resultado dentro da área conhecido, que eu não vou demonstrar aqui, que parece até anti-intuitivo, que é que um problema FPT, se somente se admite um kernel. Então, a noção de algoritmo FPT é equivalente à noção de poder comprimir a instância numa instância equivalente, cujo tamanho depende só do parâmetro. Tá? Vamos ver um exemplo de um kernel. Vamos ver um exemplo de como a gente pode construir um kernel. Vamos supor agora que o meu problema é, eu tenho n pontos no plano, eu quero decidir se eu posso cobrir os n pontos, conjunto S de pontos, com no máximo k retas. Então eu quero saber se existem k retas que cobrem todos os pontos. Como eu posso simplificar essa instância? A primeira observação é que é suficiente considerar as retas que são geradas por pares de pontos. Né? Tipo, eu nunca vou querer considerar uma reta que contém só um dos pontos. Né? Sempre é melhor pegar outra que contém mais pontos. Né? Então eu posso restringir a minha pesquisa no conjunto de retas geradas por pares de pontos. A segunda observação é que, como meu orçamento é K, eu só posso usar K retas se eu tenho uma reta que contém pelo menos K mais 1 pontos. Essa reta precisa estar na minha solução. Por quê? Tipo no caso, no exemplo, vamos supor que K igual a 3. Eu só posso usar 3 retas. Se eu tiver uma reta que contém 4 pontos, se ela não estiver na solução, eu precisaria de pelo menos 4 retas para cobrir os pontos. Mas isso ultrapassaria meu orçamento. Eu só posso usar 3. Tá? Então, de novo, se eu tiver uma reta que contém pelo menos K mais 1 pontos, eu sei que essa reta tem que estar na minha solução. Eu posso, de maneira gulosa, mas certa, pegar essa reta e dizer, não, ela está na solução. Se existir. Então, aqui eu posso simplificar a instância, eu pego essa reta, apago a reta e os pontos e atualizo o valor de K para K menos 1, porque eu já gastei uma reta. Eu posso aplicar essa regra exaustivamente até que nenhuma reta contém mais de K pontos. Porque se existir uma que contém K mais 1, pego. Olha, se tiver outra que contém K mais 1, pego. Eu aplico isso exaustivamente, quando eu não posso mais aplicar essa regra, cada reta contém no máximo K pontos. Mas agora, depois de aplicar essas duas regras bem simples, se cada reta contém no máximo K pontos, eu posso usar no máximo K retas, no total, eu posso ter no máximo K quadrado pontos. Porque se tiver pelo menos K quadrado mais 1, eu sei que nunca vou conseguir. Porque cada reta vai matar no máximo K vértices, eu posso usar K retas, no melhor dos casos, cada uma vai matar K pontos. Então, se tiver mais do que K quadrado mais 1, eu sei que não tenho solução. Então, eu aplico essa regra bem simples, eu só olho no meu grau, na minha instância. Se eu tiver mais de K quadrado mais 1 pontos, eu posso resolver logo o problema. Falo, não tem solução. Então, eu posso guardar só as instâncias que contêm no máximo K quadrado pontos. Então, isso aqui é um kernel. Porque tipo polinomial, eu simplificar a instância numa instância equivalente que contém no máximo K quadrado pontos. O número de pontos iniciais era arbitrário. Eu posso ter 2 milhões de pontos e o valor de K, vamos supor que era 3. Agora, eu simplifiquei a instância numa equivalente cujo tamanho, o número de pontos, é só K quadrado. 9, no caso. Eu não estou resolvendo o problema. Eu estou só construindo uma instância equivalente, mas que é bem menor.
E depois aqui posso restringir a exploração combinatória num objeto que é bem menor. Isso, a ideia de kernel é isso aqui. A gente, bom, falei para vocês que a noção de ser FPT e de ter um kernel é equivalente. E a gente viu no exemplo anterior a construção de um kernel polinomial. Então, é verdade de que todo problema FPT admite um kernel polinomial? Que é melhor, né? Se o kernel for pequeno, é melhor, porque tem uma instância equivalente que é pequena. Depois, se eu quero resolver usando força bruta aqui, é melhor se o kernel for polinomial que exponencial, em K. Essa pergunta, até 2009, a gente não sabia. A gente não tinha nenhuma evidência de se existiam problemas FPT que não admitiam kernels polinomiais. E agora a gente sabe. Por exemplo, tem um problema de decidir se um grafo tem um caminho com pelo menos k vértices. Esse problema é FPT, mas não admite um kernel polinomial. Então, não é verdade que todo problema FPT admite um kernel polinomial. A gente só pode dizer que admite um kernel, mas não necessariamente polinomial. E para esse tipo de resultado, a gente precisa de uma hipótese um pouquinho mais forte, que NP, uma hipótese que eu não vou mencionar aqui, mas que parece que é bastante provável. Queria falar um pouco de algumas técnicas, mas não sei se dou uma visão geral, mas demorei um pouquinho mais na parte mais introdutória. Não sei se vocês têm alguma pergunta ou posso usar os 10 minutos que faltam. Mais 5 minutinhos? Tá. Então vou dar uma visão assim global de o tipo de técnicas que existem. É uma área que é nova, mas hoje já está super desenvolvida. Tem 4 livros sobre esse tema. Tem um monte de técnicas. Esse slide, se vocês algum dia quiserem trabalhar na área, é o caminho que alguém que trabalha num problema parametrizado tem que seguir. Aqui, num problema clássico, do ponto de vista de complexidade, a pergunta inicial é NP completo ou é polinomial? Aqui, o conjunto de possibilidades é um pouco mais rico. Então, o que a gente quer decidir quando a gente trabalha com um problema parametrizado? Então, vamos supor que a gente tem um problema parametrizado, como um desses 4 que a gente viu, clique, vertex cover, o problema de achar um caminho, ou o problema de coloração. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é se esse problema é para NP difícil, que significa que NP difícil para um valor fixo do parâmetro, ou XP, que significa que é polinomial para um valor fixo do parâmetro. Essa é a primeira distinção que a gente pode fazer. Tipo, por exemplo, a gente viu que a coloração é difícil para k igual a 3, então aqui acabou, a gente não pode fazer muita coisa já. Os outros 3 problemas são polinomiais para k fixo, é o que significa XP. Quando a gente sabe que o problema é XP, não é o final da história não. A seguinte pergunta a ser perguntada é se o problema é FPT ou W difícil. Por exemplo, nesses 3 problemas, a gente viu que k-clique é W difícil e os outros 2 são FPT. Aqui também é o final da história. A gente sabe que o problema é XP, mas não dá para fazer melhor. É W difícil. No caso onde a gente já sabe que o problema é FPT, ainda tem uma separação entre os problemas FPT. São os que têm polinomial querem polinomial e os que não têm querem polinomial. Então, por exemplo, aqui no caso o vertex cover tem um querem polinomial, que eu não expliquei, mas tem um querem polinomial que é fácil. E o problema de caminho de tamanho de comprimento K não tem um kernel polinomial, como eu anunciei no slide anterior. Então, aqui a gente tem 4 problemas NP difíceis que apresentam um comportamento completamente diferente do ponto de vista parametrizado. Um deles é para NP difícil, outro é W difícil, os outros 2 são FPT, mas um admite um kernel polinomial e outro não admite um kernel polinomial. Então, a gente pode interpretar essa análise parametrizada como uma análise mais fina que a análise clássica. Tipo, mesmo os problemas sendo NP completos, tem diferentes classes de complexidade parametrizada que apresentam comportamentos bem diferentes. Em geral, se a gente quer demonstrar que um problema é FPT, o que a gente pode fazer? Existem milhares de técnicas diferentes que usam ferramentas
de áreas bem diferentes da computação e da matemática. Tem técnicas de busca exaustiva, usando ramificação como eu apresentei, tem métodos randomizados, tem programação dinâmica, tem técnicas que usam matroides e propriedades pesadas de álgebra linear. Tem um monte de técnicas que com certeza não vou explicar aqui, mas só para dizer que é uma área que é bem rica a nível de ferramental. Tem outra sub-área, tem outro tipo de técnicas que eu gosto muito, que para demonstrar que um problema é FPT, que são a gente chama de metateoremas. O que significa um metateorema? É um resultado do tipo, todo problema que satisfaz essa propriedade é FPT. Tá? Então, isso são ferramentas bem pesadas que demonstram de uma vez que um monte de problemas diferentes são FPT. Tá? Eu queria apresentar dois exemplos, mas acho que isso vou pular. Acho que vou pular esses exemplos, que era o teorema de Courcelle, os menores de grafos, isso vou pular. Uma mensagem importante que eu queria passar para vocês é que nessa árvore que eu apresentei de decidir se um problema é XP ou não, FPT ou não, uma das opções é que o problema seja FPT. Tá? Então, tudo bem. O problema é que essa função, em geral, pode ser enorme. Tipicamente, se a gente demonstrou isso usando um dos meta-resultados, a função que sai desse tipo de teorema é enorme. Então, o que significa? FPT significa esse tipo de tempo, mas se a função for assim, tudo bem, é FPT. Mas, contradiz um pouco a motivação, né, inicial, que o problema teria que ser fácil quando o parâmetro não for muito grande. Então, isso só para dizer que não só é importante de demonstrar que um problema é FPT, faz todo sentido de tentar achar qual é a menor função possível de um algoritmo FPT para esse problema. Tá? Isso é uma das sub-áreas mais ativas dentro da complexidade parametrizada. Tá? Também, para esse tipo de coisas, existem técnicas para demonstrar limitantes inferiores no tempo de algoritmos FPT. Tá? Então, se a gente tem um algoritmo, por exemplo, em k elevado a k, poderia existir um algoritmo em 2 elevado a k, ou mesmo 2 elevado a raiz de k. Por que não? Esse comportamento é bem diferente do outro. E aqui só queria dizer que existem técnicas que demonstram que alguns algoritmos não são possíveis. Não sei se vocês ouviram falar da Exponential Time Hypothesis. Tem hipóteses mais fortes, que são mais fortes da hipótese inicial de que FPT não é igual a W1, que permitem demonstrar limitantes inferiores no tempo de execução de algoritmos. É só para dizer que existem ferramentas pesadas que permitem demonstrar que alguns algoritmos FPT não são possíveis. Tá? A última coisa que eu queria também dizer é como a gente pode demonstrar que um problema admite um kernel polinomial. Aqui, do mesmo tipo, da mesma maneira que ocorre para algoritmos FPT, existem um monte de técnicas diferentes. É uma sub-área que já se estabeleceu como uma área independente dentro da complexidade parametrizada. Existem técnicas usando programação linear, também métodos randomizados, matroides, decomposições do grafo. É uma sub-área super rica para a construção de kernels polinomiais. E do mesmo jeito que ocorre com algoritmos FPT, tem resultados de meta-kernelização. Do tipo, todo problema que satisfaz uma propriedade admite um kernel linear ou polinomial dentro de uma classe de grafos particular. E tipicamente esse tipo de resultados foi muito ativo dentro da área dos grafos que a gente chama esparsos. Esparso significa que tem poucas arestas. Esses são os grafos pouco densos, escassos. Por exemplo, grafos planares, os grafos que eu posso desenhar na superfície, os grafos menores. E aqui tem um monte de resultados bem espetaculares assim, aqui tem diferentes classes de grafos planares, em uma superfície, menores topológicos. Isso significa qual é a condição que um problema tem que satisfazer para admitir um kernel linear nessa classe. Então, aqui tem uma literatura muito rica que dá condições nos problemas numa classe de grafos para o problema admitir um kernel linear. Tá?
E aqui tem um monte de resultados bem interessantes. Então, só para concluir, deixa eu dar para vocês a bibliografia básica da área. O primeiro livro que apareceu foi dos autores, dos criadores da área, Lidonian Fellows, ano 99, e depois apareceram mais 4 livros. O 2006 do Niedermayer de Flumagro. Depois os mesmos autores atualizaram, criaram uma nova edição do livro original. E finalmente, aqui é o livro que pessoalmente eu mais gosto, que é de toda essa turma aí, que contém a maioria das técnicas mais recentes que apareceram nos últimos 20 anos. Então é só isso. Obrigado. Estendo aqui para algumas perguntas. Minha pergunta é mais alto nível, assim, só para saber se existe algum caso que, partindo de complexidade parametrizada, chegou, sei lá, a provar que o problema não era um benefício, era conseguiu generalizar. Que, tipo, fazendo uma análise parametrizada, se chegou a demonstrar que um problema é NP-difícil, por exemplo? Ou não, porque você cria você mesmo falou, você cria uma nova classe de problemas, né? Tipo assim, mas como é que você sai disso para voltar? Sim. Tem algum caso, tipo, dentro dessas técnicas, metatécnicas que eu apresentei, tem uma das mais pesadas que é a que usa os menores de grafos. E tem um teorema que resolvia a conjectura de Wagner, que diz que fala de menores de grafos, e uma das consequências é que todo problema que satisfaz uma propriedade que é fechada para menores é FPT. Isso pode se aplicar em alguns problemas de nós no espaço tridimensional. E isso demonstrou que alguns desses problemas estão em NP, que não era conhecido. O problema de decidir qual é o tipo de homotopia de um conjunto de nós no espaço tridimensional, isso não era conhecido ser NP. E aí, usando esse resultado, em particular, implicava que o problema estava em NP. Tem algum caso, não tem muitos, mas tem algum. Mais perguntas? Vou agradecer novamente, então, ao Gnásio.